Olá, começando mais uma live aqui do Capetinha no canal do Manoviewer e YouTube Manovil Bonecos, @Manovil Bonecos. Tudo bom, gente? CHDV64, boa tarde, mano. Tudo bom? Tudo jóia, gente? Nossa, o pau tá torando no Nepal. Esposa do ex-premier morre queimada dentro de casa. O primeiro-ministro fugiu. Foi acusado de corrupção. Bom, e para variar, era um governo comunista, né? Só para... Fala eu, iconoclasta, mas eu não sei explicar o que tá acontecendo lá, gente. Sério. Não sei. Eu gosto muito de um guru de yoga chamado Stanishaw Malsina. Ele tem um ódio contra o comunismo, porque ele morava no Nepal e aí ele teve que fugir, foi para os Estados Unidos. E eu sinceramente, assim, eu nunca tive informações, né, informações assim a respeito da Revolução Comunista, se é realmente comunista, nunca tive nada. Então não sei, gente. Aí no Nepal, não sei. Sei que sim, tem lá tem uma revolução que se chamou comunista, mas eu não sei como que era, como que funciona, se realmente, que tipo, né, de socialismo que era, porque é uma monarquia, né? Como que pode comunismo monárquico? E aí tinha o primeiro-ministro, eu não sei, tem uma cara de que só teve nome comunista, né? E a população ficou bem satisfeita. Nepal, o que tem no Nepal, né? Só produziria papoula, né? Não sei, gente. Não, fica pendurado no Himalaia, lá no meio do Himalaia. Não sei. Bom, como que fala? O julgamento do Bolsonaro e dos militares continua, né? Flávio Dino e o Moraes falaram hoje, deram a sentença, deram o voto. O Fux ficou bravo, estressado. Então, sei lá, né? Katmandu. Então, vamos lá. Possibilidade de ser preso. Tô lendo aqui o G1. Possibilidade de ser preso da Papuda deixa Bolsonaro em pânico, dizem aliados. Muito bem. Eu ficaria também, né? Mas por ter medo de ficar preso, eu não faço besteira, né? Eu não fico maluco das ideias, fazendo louco. Ricardo Bis, Dudu, uma pauta para a próxima live. Gente, mas assim, onde que tem? Eu procurei já, não encontrei nada sobre o Nepal que vocês estão falando, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre como é que é o vídeo Bomba Atômica Brasileira, né? E então, antes de começar, deixa eu fazer minha publi aqui, tá? capetinha10k@gmail.com, a chave crucifix do Capetinha para nos ajudar a fazer lives, fazer os vídeos de qualquer valor que você pode enviar, tá bom? R$6,66, 66 centavos, 6 centavos na chave capetinha10k@gmail.com. Depois eu publico seu nome na listinha do vídeo que eu publico no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se você quiser sigilo, coloca 1 centavo a mais, tá? De forma que assim eu veja, e aí eu vejo 1 centavo, eu não ponho o teu nome, eu ponho só a abreviatura, né? As primeiras letras do seu nome, tá bom? Entendeu? Né? Para caso você ficar, ai que vergonha, eu gosto tanto do Capetinha, mas eu não quero que ninguém saiba desse meu amor por ele, entendeu? Então aí eu faço essa presa. E aí a bandeirola dos Estados Unidos, que vergonha. Pois é, gente, pois é, né? Vou falar sobre isso, vou falar sobre... de um modo geral, né? Não especificamente, porque eu fui pesquisar para saber se aquela bandeira é a mesma do NFL, né? A Liga de Futebol Americano, né? Que eles põem aquelas ombreiras, aquele capacete. Então teve assim, abriram, estenderam uma bandeira dos Estados Unidos, né? Ocupou metade de um campo do estádio e o brasileiro era uma bandeirola, assim, piquitica, né?
uma coisa muito estranha. Bandeira dos Estados Unidos é aquela, nossa, aquele lençolzão, um monte de gente embaixo. A bandeira do Brasil, aquela coisa estranhíssima, lá no estado, na arena do Corinthians, né? Aí em seguida no domingo abre uma bandeira e fala assim, era aquela bandeira lá, alguém cantou a bola. Mas quem que levou lá, né? Quem levou, quem abriu, de quem era aquela bandeira dos Estados Unidos na NFL, né? Então eu não, por enquanto ninguém passou essa informação. Obrigado, Jonathan Barreto 161. Alô, pronto, certo? Então é muito estranho aquela bandeira lá. Gente, a gente está sendo provado o nosso patriotismo, né? O Brasil está sendo provado. 7 de setembro, dia da independência, abre uma bandeira dos Estados Unidos, sabe? E assim, tanto a direita quanto a esquerda sabe que isso é ridículo, né? Tanto que naquela reunião dos deputados lá em Brasília, vai lá um burrinho lá de Rondônia, se eu não me engano, ele abre essa bandeira dos Estados Unidos, os colegas do Sul deram uma bronca nele, ó, não é hora aí, hein, amigo, fecha essa bandeira aí, isso não é a hora. Né? Aí o cara, por quê? Então o deputado peitou assim, por quê? Porque quase que sofreu uma CPI, o desgraçado, né? Então já se sabe. Aí agora tá Sóstenes Cavalcante, diz que a gente não tem responsabilidade nenhuma. O Silas Malafaia, eu nem sei quem que abriu aquilo lá, ridículo, não gostei também, sabe? Essas coisas de bandeira dos Estados Unidos e Israel, sabe, o gado não aprende, né? Mas também a liderança política fica com medo, né? Porque pode perder o controle e aí causar uma encrenca. Muito bem. Não é a primeira vez que o Brasil está pensando numa forma de se defender de uma potência, um outro país mais poderoso que ele, né? Então a gente tem a questão Christie, que vocês já devem ter ouvido falar na escola, que foi um incidente diplomático durante o segundo reinado de Dom Pedro II, eu ia falar primeiro, segundo reinado Dom Pedro II, né? Quando o Brasil rompeu com o Império Britânico lá em 1845. Foi 5 anos, assim, demorou pra caramba essa história aí. Como começou isso aí? Os britânicos queriam suprimir o tráfico e comércio de escravo negreiro, né, no mundo, através do Bill Aberdeen, né, a Lei Aberdeen. E os brasileiros, né, particularmente os cafeicultores, né, os fazendeiros, não estavam nada satisfeitos com isso, né, porque o Brasil era o maior comprador de escravos até então, né? Mas até que os Estados Unidos, pelo que eu entendi, eu não tenho certeza disso aí, mas o Brasil e os Estados Unidos foram os maiores compradores de escravos. E não peguei minha água aqui, olhei aqui. Aí, então aí a Inglaterra, não, vamos parar com, né? Até agora me pergunto, né? Por que a Inglaterra queria acabar com o tráfico de escravos? Né? Porque é bonzinho, mas o Império Britânico era tudo menos bonzinho, né? E que se realmente, e quando fazia alguma bondade, tinha que se perguntar assim, o que estava por trás disso, né? Bom, então ali os brasileiros estavam chateados, brasileiros, digo, fazendeiros, né? Estavam chateados e o Brasil começa a entrar assim, num processo de sofrer a pressão e aí começa aquela série de leis de abordagem anti-escravagista, né? Então a Eusébio de Queiroz, né? O ventre livre, né? A extinção do tráfico e comércio de pretos, né? Vai lá aquele passo um passo de elefantinho, assim, bem devagar, né? Então aprova uma lei, aprova outra, não sei o que. Não, vamos uma lei permitindo que o escravo pode entrar dentro do supermercado, né? Desde que seja para comprar alguma coisa. Não pode ficar fazendo quadradinho, não, né? Essas coisas não pode, né? Então aquelas leis
bem, fala Tubalindo, tudo bom? Né? Aquelas bem merreca, assim, não fala, pronto, chega, vamos acabar com o tráfico e o comércio de gente, de pessoas, né? Não foi assim, aquela contundente, assim. Bom, então estava lá, né? O brasileiro insatisfeito com o inglês, né? Bom, em 2 de abril de 1861, um cargueiro, o Príncipe of Wales, né? O príncipe de Gales, traduzindo, ele zarpa de Glasgow, da Escócia. Eu falo Glasgow, tá? Tá escrito Glasgow. Glasgow, né? Eu falo Glasgow. Aí, com destino a Buenos Aires. Entre 5 e 8 de junho, o cargueiro encalha lá no Rio Grande do Sul, num lugar chamado Arroio Chuí. Tá? Ele levava um carregamento de carbono, cerâmica, tecidos, azeite e vinho. Acontece uma confusão ali, né? Porque tava... o cargueiro, ele encalhou num trecho lá, e aí bote salva-vida, carga, tal, não sei o que, vai para a terra, tal, e acontece uma confusão e 10 homens da tripulação são mortos, são assassinados, né? E a carga é saqueada. E uma história muito mal contada, né? Cheia de versões, e aí o embaixador do Rio de Janeiro, William Dougal Christie, né? Tô falando aí do incidente Christie, né? Instruiu que a Inglaterra devia dar uma resposta, né? O Império Britânico devia dar uma resposta. Então, uma frota de navios de guerra, eles chegam no Brasil, tá? Então, o HMS Oberon, a fragata Sheldrake e o HMS Forte principal, conduzido pelo capitão Thomas Salmares. Esse Thomas Salmares era uma família pertencia a uma família de marinheiros, né, oficiais da Marinha, e ele participou ali da guerra da guerra revolucionária dos Estados Unidos. Era um veterano de batalhas, inclusive a guerra napoleônica, né? Era um capitão e termina barão e almirante, né? Mas lá naquela época ele era um capitão, tá? Eles chegam no Brasil e não foi uma guerra, né? Ficou ali os navios de guerra fazendo uma pressão no governo. Chegaram ali, ó, nós estamos aqui, hein? Tanto que eles ficaram até ancorados, foram para Porto Alegre, depois subiram, ficaram lá no Rio de Janeiro. E a tripulação descia, ia para terra e fazia umas folias, fazia umas farras, ia lá nos botecos, entendeu? Pegava umas brasileiras, né? Fazia uma farra, ficava bêbado. E marinheiro em terra era um problema, entendeu? Os caras causavam confusão. E 3 oficiais lá arrumaram confusão. Aí a polícia ali do Rio de Janeiro deu um aguenta nos caras, os caras, sabe, deram uma... Que é o brasileiro? Aí o soldado lá, o policial, pegou assim a coronha do fuzil, assim, bateu na cabeça de um deles lá, e os 3 foram presos. Aí esse Thomas Salmares aí foi lá na delegacia, e aí teve um bate-boca, né? Quem é que manda aqui, né? Eu que mando, solto meus oficiais. Solto não, aqui quem manda sou eu. Quem manda em você? Quem manda em mim é o ministro. Mas não adianta chamar o ministro, porque nem se o ministro mandar eu solto esses caras aí. Agora eu não solto não, o delegado lá falou, né? No dia seguinte estava solto, não tem mané preso não, tal, não sei o que, estava solto e aí rolou aquele papo, né? Nunca oficiais da Sua Majestade, da coroa britânica, foram tão desrespeitados como no Rio de Janeiro, né? Bom, junta isso, mais a questão um monte de confusão, mas principalmente a questão do Príncipe de Gales, né, o navio que afundou e mataram os 10 ingleses lá no Rio Grande do Sul, né? 5 navios de guerra fecham a Baía da Guanabara.
está exigindo pagamento de 3.200 libras esterlinas como compensação. Agora a gente quer ver. E o Dom Pedro II ficou falando, cacete, meu Deus do céu. Era tudo que eu não queria, né? Porque o Brasil não tinha marinha, não tinha exército, era tudo uma bagunça, né? Foi algo que aconteceu antes da Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai é que se consolida um exército brasileiro, né? Por quem? Por Duque de Caxias, né? O Luiz Alves de Lima e Silva. Mas é depois da Guerra do Paraguai. Até então, o Brasil era cheio de milícia, força disso, força daquilo, né? Tudo sem uma liderança, tudo bagunçado como costuma ser as coisas por aqui, né? Muito bem. No fim, né, abreviando, o Brasil abaixa a cabeça, né? Ele pede desculpa e paga, depois de 5 anos, ele paga a indenização que a Inglaterra queria, tá bom? Ponto, né? Guarda isso. O Brasil sempre abaixa a cabeça para quem é mais forte. Não tem, é um gigante, mas se o gigante for mais gigante que o Brasil baixa a cabeça, assim, ele baixa bem baixo, assim, não fica peitando, não, né? O povo aqui é bocudo, mas a elite não, a elite ela baixa a cabeça. Pode ser rei, pode ser presidente, pode ser quem for. Lula falando grosso aí, só fala grosso. Se o Trump bater o pé, ele fala filho, né? O sapão fala, vira ranzinha. É verdade, gente, o que eu posso dizer? É verdade, né? Não vamos se achar, não, né? Se o Trump bater o pé mesmo, aí vocês vão ver a voz de janja que o Lula fica, tá? É a realidade. Não tem que falar, o Brasil é o que ele é. Não é, não. O Brasil vai ser de acordo com as circunstâncias. É assim que é. Infelizmente é assim. Tá bom? Por quê? Porque a gente quis assim. Porque a gente tem uma elite vagabunda, tá? A gente tem políticos vagabundos, a gente não tem uma coesão nacional, de forma que o líder fala assim, vamos, todo mundo vai. Só por isso, né? É tipo, a gente não veste a camisa do Brasil, né? A gente vai botar a camisa azul celeste, branco celeste, alves celeste argentina. A gente vai pôr a camisa do Barcelona. Vamos botar a camisa do Abercrombie dos Estados Unidos, né? E é assim, cara. A gente é um bando de traidor da pátria mesmo, né? Fazer o quê? Tá bom? Bom, questão nuclear. Brasil vai ter uma bomba atômica, né? Bom, vocês viram o vídeo lá, né? O Brasil teve umas questões, né? Que eu preciso falar aqui, assim. Você vai dar uma busca, né? A questão nuclear, né? Do Brasil. Então aparece lá, Brasil-Alemanha, acordo Brasil-Alemanha na década de 1970, que era a compra de tecnologia nuclear. Ficou tempão assim, com o Brasil tentando fazer um acordo com a Alemanha passando alguma coisinha assim, mas daí a Alemanha, sai fora. Daí depois tem um acordo Brasil, Irã, Turquia em 2010, tá? E também, e aí teve um bate-boca terrível tal, e você vai ver uma matéria, se você pesquisar aí na internet, você vai ver uma matéria do jornal Gazeta do Povo, do Paraná, em que a manchete está escrito assim, 5 vezes que o Brasil perdeu para os Estados Unidos da América, tá? Então ali ele coloca essa relação Brasil-Alemanha, Brasil-Irã e Turquia como algo vergonhoso, como algo que o Brasil perdeu, apanhou, tá? Por quê? Porque é um jornal de direita. A Gazeta do Povo é um jornal que baba ovo para gringo, tá? É um jornal, é aquela imprensa que se diz patriota, mas que chupa pau de gringo, tá? Essa que é a verdade, tá? Então, tem 2 nomes que são responsáveis pelo programa nuclear brasileiro. O primeiro é um almirante, Alberto da Mota e Silva, fundador do CNPq, tá? Esse é um nome
sabe, que tem vídeos aí no YouTube, procura gente que vale a pena, tá? Não vou fazer vocês perderam, vou repetir aqui, vai lá, procura e aprende alguma coisa. Alberto da Mota e Silva, fundador do CNPq, Almirante Alberto da Mota e Silva. O segundo, esse sim, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Vou falar de novo, Otton, o Almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, responsável por desenvolver tecnologia de ultracentrifugação, o programa para submarinos nuclear brasileiro e a eletronuclear. Tá? A vida do Almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva é uma história digna de espionagem, com muita sagacidade, busca e aproveitamento de oportunidades. Tá? O Almirante Otton é merecedor de todas as homenagens e reconhecimento de verdadeiro heroísmo e sacrifício pela pátria. Ao contrário, a Lava Jato teve a ousadia de prender esse homem, sob acusação de provavelmente de delação premiada, forçada, como todos sabemos, sob tortura das pessoas que delataram o Almirante Otton. A acusação foi de que ele foi homologada porque ele é inútil, vagabundo, moleque, tieta de nazista, o ex-juiz, ainda bem, Marcelo Bretas. Tá? Aquele juiz da Lava Jato que queria ser um Sérgio Moro lá no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, vagabundo, safado, sem vergonha. Você encontra esse vagabundo lá no X, lá. Prendeu esse herói brasileiro, o Almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. O Otton, quem negociou com a Alemanha e que desistiu de passar tecnologia para o Brasil por pressão dos Estados Unidos. Mas o Almirante Otton não jogou limpo, ele aprendeu como fazer a ultracentrífuga, ele pegou o que a Alemanha passou, estudou, pesquisou, aprendeu sozinho, juntou lá os engenheiros e fabricaram uma ultracentrifugadora. Tá? Ultracentrifugador por quê? Porque você coloca o urânio, você tem que, para fazer uma bomba atômica, para movimentar um reator nuclear, você precisa do urânio 235. Tá? Então você tem que fazer, você vai pegar o urânio que você tem, se eu não me engano, o urânio 238, tá tudo misturado ali. Você põe na centrífuga, então separa os dois urânios. Então sai por um canal o urânio que interessa, o 235, e o urânio que não interessa, por outro cano, por outro canal. Então essa técnica que permite você purificar ou enriquecer o urânio, né? Que você limpa do urânio que não interessa, fica só com o urânio que interessa, e daí esse grau de pureza que permite fornecer a energia necessária para a fabricação do que te interessa. Então, por exemplo, a fabricação de uma bomba exige hoje que a pureza do urânio seja de 90%. Para vocês terem uma ideia, as bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki tinham 80% de pureza e fizeram o estrago que fizeram. Então, se tivessem usado 10% a mais, a explosão, se diz que a explosão seria o dobro maior, 2 vezes mais poderosa a bomba atômica jogada lá no Japão, né? E o Almirante Otton não teve escrúpulo, foi falar lá com os turcos e os iranianos que dominavam a tecnologia. Porque, olha aí, né? Eles estão lá, tem usina no Irã e na Turquia. A Turquia, inclusive, tem bomba atômica, né? E de novo entra os Estados Unidos barrando esse acordo, esse contato. Mas o Almirante Otton continuou, sim, desenvolveu o Angra 1 eletronuclear, né, graças a essa tecnologia, o pouco que ele conseguiu tirar dos turcos e dos iranianos. Aí eu acho engraçado, né?
o tanto que o iraniano ajudou o Brasil, e aí vem essa porra dessa direita, né, falando, né, nossa, o Irã é a ditadura dos ayatolás, não devemos nos conversar, entrar, né, o Irã do ayatolá e não sei o que nem criancinha, gente, com medo do lobo mau. Né, essa direita fica dizendo, por quê? Porque os Estados Unidos, esses caras estão falando pelos Estados Unidos e põe esse medinho de lobo mau. Só que o Irã tem uma tecnologia que interessa pra gente. A Índia tem uma tecnologia que nos interessa. Tá? A Índia, ela quer aprender o pró-álcool. Então é a chance que a gente tem, eu dou o pró-álcool e me dá a tecnologia nuclear. Só que a gente tem que querer. Tem que pedir. Se ficar de novo essa coisa Gazeta do Povo, Veja, a direita pró, que põe bandeira dos Estados Unidos na porta de casa, estende na Avenida Paulista. Óbvio que não. Essa tecnologia nuclear da Índia é comunista, é de esquerda, né? Fica com essa conversa de lobo mau. Como se diz, de espantalho, né? Não é engraçado isso, gente? Não é engraçado, assim, como o patriota que se diz patriota, ele na verdade ele é um sabotador. Então você tem o comandante, o almirante Otton, que foi preso, e o Bretas, que prendeu, está solto. Ele perdeu o cargo de juiz federal por outros motivos, por corrupção. E o Sérgio Moro, senador, vai ser governador do Paraná lá. E os paranaenses vão merecer aquele cara como governador deles lá, sabe? Então, assim, que absurdo, cara. Que absurdo, tá? Bom, por que não teremos artefatos nucleares? Tá? Eu vou falar depois que eu agradecer aqui quem me ajuda. Tá? capetinha10k@gmail.com. Preciso agradecer quem enviou o Crucifix aqui para mim, para me dar uma força. Depois eu vou falar por que nós não vamos ter bomba atômica. Por que não teremos bomba atômica, tá? Então, obrigado, Maria da Conceição Pinheiro, valeu. A Chifu, psicóloga junguiana Georgia Welp, muito obrigado. Cícero Miguel da Silva, muito obrigado. Felipe Ricardo Macaneiro Trem, muito obrigado. A EMCP, muito obrigado, mandou R$8,01. Olivia Matos de Andrade, muito obrigado. Rafael de Oliveira Costa, muito obrigado. A DMSG, minha querida amiga, enviou R$7,01. Richardson José Campos Guimarães, muito obrigado. O SD, muito obrigado. Enviaram aqui para o capetinha10k@gmail.com o Crucifix que me ajuda a trabalhar, a fazer, coletar informações e trazer aqui para vocês, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, por que não teremos uma bomba atômica aqui? Então, primeiro precisamos lembrar a explosão do VLS-1 em 22 de agosto de 2003. Base de Alcântara, estado do Maranhão, o nosso primeiro foguete que teria a função de pôr em órbita. Bruna Gomes Silva, obrigado, enviou aqui o Crucifix pro Capetinha, muito obrigado, gente, muito obrigado, Bruna Alves Silva, não sei nem se ela pediu sigilo, valeu. Li, _ Nanda 178, tudo bom? Bom, vamos, aquela explosão na base, lembrar a explosão do... Deixa eu começar de novo. Precisamos lembrar da explosão do VLS-1, lá em 22 de agosto de 2003, base de Alcântara, no Maranhão. E esse foguete seria o primeiro foguete brasileiro a pôr satélites em órbita, né? Um foguete de 19 metros, né? Morreram 21 engenheiros, técnicos e cinegrafistas, tá? Que morreram no acidente, todos civis. O acidente foi considerado suspeito, mas nenhum indício de sabotagem foi encontrado. Até um técnico russo apareceu. Tudo bem, querida, Linanda NDA 1.178. E
esse técnico, bom, isso aqui ou falha humana, ou obrigado, Bruna, obrigado, um beijo, querida, valeu, muito obrigado. Ou condições atmosféricas, né? Um raio pode ter caído no foguete, né? Não tinha para-raio, então assim, erro grosseiro, tá? Mas é intimidador, né? E então o Brasil, diante da incapacidade tecnológica, pouco poder militar, ele acaba sempre preferindo diplomacia e negociação. As poucas vezes que o Brasil exerceu força militar, Guerra do Paraguai e os pracinhas na Itália, que tanto orgulham nossas forças armadas, mas isso é visto como amadorismo. No small talk, né, na conversinha entre militares, quando o brasileiro vai lá fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né, principalmente na Europa, e os russos, por exemplo, eles relatam, né, que durante o intercâmbio chega lá o militar, pergunta quando o Brasil fez um real sacrifício de sangue, como a Segunda Grande Guerra Mundial, o Vietnã, com perda de milhões de homens. Aí o Brasil fala assim, teve Guerra do Paraguai, morreram lá não sei quantos mil, teve, né, o Pracinha, não sei, 1000 e tantos, né. Aí o militar estrangeiro, né, desses lugares aí, dos Estados Unidos, ri na cara do coronel brasileiro. Tem uns podcasts aí de general que foi lá para fazer podcast, eles sempre contam que eles são motivo de piada. Aí eles, sei lá se é verdade, aí eu virei, aqui é Brasil, né? Aí virei a mesa, aí eu mostrei que o brasileiro é capaz e tirei a melhor nota, né? Bom, o oficial perguntou para ele qual foi o sacrifício de sangue, quantos brasileiros morreram em guerra. Aí o brasileiro vai lá e mostra nota, que é um bom estudante, que ele é um CDF, né? Que é um cu de ferro, né? Eu estudo, eu sou um bom estudante, sou bom moço, né? Então lá o americano fala assim, não, eu morro pela pátria. O militar brasileiro, eu estudo. Eu passei no vestibular. Eu li livro. Porra, devia ser professor, né? Devia dar aula, né? Na escola cívico-militar, né, meu? Não, né? Puxa vida, cara. Olha o guerreiro, estudo pra cacete, mano. Eu estudei lá, né? Então, né? Então, assim, o Brasil não se mete, né? O Brasil não se mete. Bom, aí, dessa forma, o Brasil escolheu concretar os laboratórios nucleares, né? Fechou, blindou tudo, né? Porque radioatividade fica emitindo radiação, né? Você tem que selar tudo com concreto e chumbo. E selou tudo, concretou tudo para nunca mais falar sobre isso, tá? Mas aqueles eram tempos, né? Fernando Collor de Mello, né? Era tempos com a queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria e a promessa de um mundo pacífico com conflitos facilmente resolvidos pela força de paz da ONU. O que aconteceu depois? Bom, Bill Clinton toma uma sova estranha na ex-Iugoslávia. Depois veio o Iraque, aí depois veio aquela saída desastrosa do Afeganistão pelo Biden. E, ao mesmo tempo, o maluco do Biden entra na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, assim, a coisa ficou muito estranha, né? E a economia dos Estados Unidos cada vez pior, cada vez mais quebrando, né? A China crescendo, né? O PIB chinês crescendo. Bom, aí o Biden já era um senil. Aí eles elegem o Trump, né? O país degenerado pela financiarização, que prefere o Trump, um político, e ao invés de escolher o Bernie Sanders, né? Preferem a Hillary Clinton no primeiro mandato, quando o Trump ganha. A Hillary Clinton
daquela cena, assim, com o Trump indo para cima, assim, montando na Hillary Clinton no debate, ele indo em cima dela, assim, e a Hillary, sabe, correndo do velho. Ela, em vez de dar um soco na cara do Trump ali em rede nacional, mas, o cara tava me encostando em mim, deixando encostar, se ela para assim, sabe, igual, não tem, né, o futebol americano não tem malandragem, né, então ou bate, não tem a catimba do brasileiro, o cara começa a encostar assim, de repente você dá aquela mordida assim de, né, você mete o dedo no zóio do cara assim, né. Não tem isso. A Hillary Clinton, assim, esse velho encostando em mim, sabe? Em vez de chegar assim, meter um soco no zóio do Trump, assim, derrubar o velho, assim. Sabe, porque o Trump estava fazendo isso com o debate, ele não argumentava, ele ficava falando bosta pra Hillary, e a Hillary com aquela coisa assim, eu quero falar pro meu eleitorado, eu quero falar pra você, meu eleitor, tal. Perdeu, né, perdeu. E sobre isso, gente, eu tava vendo o Vladimir Safatli, né, do PSOL, filósofo, e porque o Boulos perdeu a eleição pro Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo, né? E aí o Safatli falou assim, eu falando pro partido, você está errada essa estratégia. Vocês querem trazer o eleitor de direita para a esquerda, não vão conseguir. Esse eleitor não existe mais, que é um indeciso. Ele falou assim, eu até prefiro Pablo Marçal, Ricardo Nunes, porque eu não quero... Esse eleitor, ele já decidiu, eu não quero PT, eu não quero PSOL, eu não quero comunista, você não convence mais ele. Aí o Safatli fala, ao invés de... Fala assim, olha, minha querida esquerda, meus queridos petistas, meus queridos psolistas, meus queridos comunistas, vamos tomar São Paulo na porrada! Vamos arrebentar o caneco, vamos implantar o socialismo em São Paulo. Aí o eleitor de esquerda sai pra rua, vai pro pau. Não, mas aí fica aquela coisa assim, o Boulos, como é que é? Boulos, paz e amor, meu. Não funciona mais, o Safatli falou assim, isso não vai funcionar. E quase não funcionou pro Lula. Hoje de manhã veio o Sérgio, filho, tudo bom? Aí eu falei sobre isso, eu não estou sabendo direito, né? Sim, não tenho informação. Eu tenho as notícias, mas não tenho informação, não sei o que está acontecendo lá, né? De repente veio essa coisa aí de gente quebrando com cabeça arrebentada, a mulher do primeiro-ministro incendiada lá e tal, né? Enfim. Bom, aí hoje de manhã vem um cara perguntando, e aí, né? O Lula vai privatizar 3 rios da Amazônia. Falando, mano, né? Eu peguei assim, pus a mão na cabeça assim, gente, não tô sabendo de nada. De manhã, né? Eu tava produzindo o vídeo da bomba atômica. Assim, gente, deu uma bronca no cara. Cara, eu vou no teu canal, você tá lá pondo um monte de lixaiada lá, né? Foto do filho, foto lá da lojinha dele, foto da motinha dele. Põe lá no teu canal. O Lula, cacete. Por que você tá privatizando 3 rios da Amazônia? Vai fazer o COP30 e você privatizando o rio, né? E eu não tenho mais informação. Fui procurar, fui ler lá e o Lula vai, sei lá se é o Lula, mas que também não tem informação direito, né? A assessoria de imprensa do PT no governo federal não trabalha, né? Aquele Sidônio Muralha lá. Aí ele deixa soltar uma coisa assim, tudo, a hora que vira meme, né, vai virar meme, aí todo mundo vai descer a lenha no governo do PT, aí que depois, não, sabe o que é, né, assim, tipo, meu Deus do céu, né, então aí assim, o que eu sei é que vai privatizar concessão de hidrovias do Madeira, Mamoré, Tocantins, de 3 rios, uma coisa assim, tipo, onde que eu peguei? Depois de muita pesquisa, gente, cacete, sabe, que coisa, né? Depois de muito procurar, assim, né? Então, enfim,
né? Essas coisas assim sobre eu estava falando do Boulos, né? Essa coisa assim da esquerda tentando atrair voto da direita. Não, fala com a gente. Então, Trump, como que o Trump alcançou o segundo mandato dele? O eleitor democrata não foi votar na Kamala Harris. Só isso. O eleitor do democrata não foi votar nele. E o Lula periga passar um aperto em 2026 porque fica dando esses pontapé aí. Agora vai privatizar o metrô, vai lançar uma linha de crédito do BNDES para financiar a iniciativa privada para... Ai, cara, eu sinceramente, viu, mano? Para a iniciativa privada entrar nas privatizações do metrô no Brasil inteiro. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, né? Gente, meu... E aí, assim, não podemos dar alimento para o Tarcísio, meu... Ai, cara... Não vamos ter Tarcísio aí, velho. Vamos ter... Porque, tipo... Quem é que vai eleger o Lula lá, né? Porque assim, isso funciona. Não queremos a direita no governo, né? O Bolsonaro. Aí tá o Tarcísio, aí todo mundo, não, o Tarcísio, ele é um cara sereno, inteligente, não sei o quê. Mas se ferrar, mano. Não vou votar, vou fazer churrasco. Fazer churrasco de osso em casa, dane-se, né? Dane-se. Se o Tarcísio privatiza, o Lula privatiza também, cara, dane-se. Vocês que se lasquem, né? Vocês que se lasquem, vai ser assim. Muito bem. Enquanto isso, Estados Unidos, né? Tava lá o secretário da saúde, lá o John Kennedy Jr. lá. Não sei quantas pessoas morreram na pandemia. Eu acabei com a vacina nos Estados Unidos. Não tem mais campanha de vacinação nos Estados Unidos, né? E o povo estadunidense está morrendo com gripe aviária, tuberculose, sarampo e agora doença de Chagas, tá? Que é a picada do inseto barbeiro, que inocula o protozoário Trypanosoma cruzi, uma doença tropical. Como que devem estar pegando essa doença? O barbeiro com o protozoário está na natureza e o estadunidense pega a febre maculosa do carrapato estrela, né? Ou então a doença curo ou come carne, né? Que uma bactéria que dá fascite necrosante. O músculo começa a necrosar, tá? Essas doenças que está tendo lá nos Estados Unidos. E o secretário da saúde, o local, ele fica batendo pino, assim, ele fica assim... Gente, é um extraterrestre, cara, enviado para destruir a humanidade. Então eles pegaram no satélite pirata, os filmes lá de Guerra dos Mundos, como é que é aquele... invasão de Marte, essas coisas assim, e eles aprenderam, né? Que é isso aqui? Esse negócio... Natane e família. Escrevendo em inglês aqui. Nossa, democracia people. Tá bom. Gente, cada coisa que me vem. Joia, valeu. Estamos aí, amiga, justamente. Bom, aí eu acho que o secretário lá, o John Kennedy Jr., eram extraterrestres, né? Que os extraterrestres entraram dentro do corpo lá, puseram lá um clone pilotado por extraterrestre no cérebro, né? E aí ele fica batendo uns pinos, assim, né? Fica assim, dando... Olha lá, no vídeo ele fica assim... Pisca. Ai, caramba. Gente... E aí o americano, lá o estadunidense, ele adora o contato com a natureza, né? Porque lá tem belos parques de todos os tipos, áreas muito preservadas e selvagens com animais nativos. E o estadunidense gosta de caçar, pescar e comer carne de caça e pesca, né? Ele põe uma toalha, se ele dorme na natureza, assim, que ele deve ficar quentinho, né? E aí o bicho vai lá, né? Ele não toma água do rio,
né? Então a natureza lá, as selvas não estão mais limpinhas, né? Não tá tão saudável hoje em dia. A água não está tão pura mais. As matas têm insetos que não haviam antes, o barbeiro. O resultado é esse, gente. O americano está morrendo porque está lá morando na natureza, está lá vivendo na natureza, tendo contato com a natureza, e a natureza está fodida, gente. Está tudo não é mais essa coisa assim, você não pode ficar tomando água da chuva, gente. Eles tomam água da chuva, eles pegam um balde assim, enche, põe água da chuva, põe lá uma gota de cloro, não mata a bactéria, porque tem chumbo, tem bactérias mais resistentes, né? Só a gotinha não adianta de cloro, não adianta, né? E então assim, é o fim de um país, né? E esse país que está não é o americano, o estadunidense que está nos pressionando, a elite estadunidense que quer acabar com o Brasil, né? Quer minar a soberania brasileira, sim, como falou a amiga aqui, ó, né? Que ela está falando aqui dos estadunidenses, né? E por que preservar a Amazônia, sendo que ela está sendo destruída justamente para atender o mercado dos países que falam para nós preservá-la, Estados Unidos e Europa, né? Que contrassenso. A gente não cuida da Amazônia para nós. Nós cuidamos para os Estados Unidos e Europa. A Europa e os Estados Unidos que compram os minerais extraídos da Amazônia, o ouro extraído pelo garimpo clandestino que joga mercúrio na água, contamina peixes e as nações indígenas, né? Que queima a floresta. O agro da carne que vende a carne para os Estados Unidos, que queima, tá queimando a floresta, né? Ontem eu falei sobre o ouro do garimpo que contamina os rios da Amazônia e do Pará com mercúrio, que veio uma matéria no UOL, né, do Leonardo Sakamoto, falando que a Itália é uma das maiores compradoras do ouro ilegal do Brasil. Tem um evento lá chamado Vicenza Ouro, na cidade de Vicenza, uma cidade do norte da Itália, perto ali de Verona. Verona do Romeu e Julieta, gente, E essa cidade é uma cidade ali o norte da Itália é muito desenvolvido, muito rico. E essa Vicenza, né? Ela, além da indústria de aço, tecido, etc., a indústria joalheira é uma das quintas maiores do mundo. Essa feira de Vicenza Ouro, ela acontece no comecinho de setembro, né? Foi semana passada. E gente do mundo inteiro vai lá encomendar joias fabricadas pelos estilistas da cidade, né? E para fazer as joias, eles compram 80% do ouro que eles compram é ouro de garimpo ilegal, que é um ouro mais barato, claro, né? Óbvio, né? Inclusive um mercado pouco inflacionado, porque precisa ser vendido bem barato, porque tem os custos do tráfico, certo? E então o que aconteceu? A matéria fala justamente assim: olha, vocês estão comprando ouro da Amazônia, o pessoal de Vicenza. E o italiano lá fala: cala a boca, nós compramos ouro documentado. A gente, tá aqui, ó, o documento aqui. Eles mostram um documento, mas o documento é falsificado. Esse documento ele foi falsificado no Brasil, ali quando sai da Amazônia com um documento falsificado. Aí ele vira e fala assim: mas eu não tenho culpa nenhuma que o documento é falsificado, eu quero comprar ouro. Então eles me dão um documento, tá aqui o documento, ó, tô aqui, né? Tô nem aí. E continua comprando ouro, mesmo com a denúncia de falsificação. Fala assim: tem suspeita de falsificação? Então paramos aqui agora de comprar o ouro, não estão nem aí. Porque vai chinês, vai estadunidense, vai europeu comprar as joias de Vicenza, né? Nessa Vicenza Ouro, e não estão nem aí. Por enquanto, tá dando bom. Lembra quando se falou dos cosméticos que usavam animais para testes? Né? Aí teve um movimento e tal, não sei o que, e aí parou, né? Até eu estava falando do Miguel Kriegsner, do Boticário. O Boticário faz questão de colocar que toda a cosmética dele, o laboratório dele não usa animais para fazer testes, eles usam gente.
Eles usam paranaense. E aí a gente não tem problema. Pode usar, pode dar alergia em paranaense, que não tem problema nenhum. A gente até elogia. Pode, continue. E então aí não tem esse movimento, né? De Vicenza, vocês estão destruindo a Amazônia, né? E antes, gente, lá em 2023 teve uma denúncia de que a Bulgari, a Tiffany e a Rolex compravam ouro clandestino da Amazônia. A Bulgari, você abre a página da Bulgari, né, os cristais ali da Bulgari, né, as joias da joalheria Tiffany de Nova York, o Rolex suíço, eles colocam e já abre e já tá lá. Não usamos ouro da Amazônia. Mas quem é que sabe se é ou não é, gente? Eles põem lá como é que você descobre que se o ouro é ou não é da Amazônia? Não tem jeito de saber. Bom, a Rolex patrocinou o US Open, o campeonato de tênis nos Estados Unidos, e convidou o Donald Trump para a final masculina entre o Alcaraz e o Sinner, sendo que o americano foi derrotado pelo espanhol. O Trump foi vaiado no evento, mas muito pelo atraso de 30 minutos que a segurança fez para a entrada dele no jogo. No meio do jogo, o Trump dorme do jogo da final. Não entendia nada, não é golfe, né? O bicho tá velho. Bom, mas aí, ainda assim, estamos sabendo que os sojicultores estão insatisfeitos com as tarifas dos chineses que passaram a comprar a soja brasileira, né? Eu falei essa história do Rolex aí porque o Rolex é suíço. E todo o relógio suíço do Rolex vai ter um adicional de 40% sobre os produtos. Ele não está nem aí. Porque quem compra um Rolex paga 40% a mais tranquilo, não está nem aí, né? Mas a presidente Karin Kelly Sutter, da Suíça, ela esteve em agosto lá em Washington tentando reverter a tarifa de 40%, que antes era 10%. Do nada, o Trump passou de 10% para 40%. A presidente imediatamente entrou no avião sem avisar ninguém, desceu em Washington e falou assim: olha, eu sou a presidente da Suíça, eu quero falar com alguém aqui. Eu quero que abaixe essa tarifa, volte a ser 10%, sabe? Vamos negociar e tal. Ela falou assim: como que você chega aqui, não marca nada e tal? Ela teve que entrar no avião de volta, não falou com ninguém, humilhada. Desse jeito, humilhada, você não tem poder nenhum. Karin Keller Sutter, você não tem poder nenhum, você é Suíça. O que é Suíça? Né? Porque não tinha uma bomba atômica. A Suíça é o país que mais tem abrigos nucleares. Ela tem lá os Alpes suíços, ali tem abrigo nuclear para tudo quanto é lado lá. E, inclusive está até um pouco velho, né? Porque acabou a Guerra Fria. Mas não tem bomba atômica. Então ela se orgulha de ser um país neutro. Então, se é um país neutro, seja neutro. Vai lá, shampoo neutro, fica quieto aí no teu canto. Ela voltou calada, chorou no avião, tá? E agora ela tá fazendo... Ontem o Lula deu um abraço na Karin Keller Sutter, porque tem um acordo do Mercosul, inclusive com o Milei, para abrir o comércio entre o Mercosul, Suíça, Irlanda e Luxemburgo, tá? Para tentar amenizar o prejuízo dessas vendas, das tarifas do Donald Trump. O Brasil só resta chorar, e é isso que ele está fazendo. Em Washington agora estão os empresários lá tentando reverter os 50% de tarifa, porque assim, simplesmente, gente, não dá para o Brasil. O Brasil, esses empresários de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo dependem desse comércio com os Estados Unidos, e a China não supre. Tá? Que é o caso de quem? Da WEG, que acabou de ser listada na lista da Forbes para os bilionários. 5 ou 6 herdeiros ali da WEG de Santa Catarina são os novos bilionários listados bilionários. O ano que vem, 2026, talvez eles não estejam não constem nem como bilionários assim. A WEG pode simplesmente fechar. Então tá um desespero em parte da indústria brasileira, porque vai simplesmente desaparecer se essa tarifa de 50% continuar. Vai assim evaporar no ar. Eles estão assim, uma coisa assim
crash, ninguém tá falando, mas é algo tipo crash da Bolsa de 1928, 1929. Ninguém tá falando, mas esse é o clima, de crash da Bolsa de 1928. E o Lula, que tá lá fazendo assim um corpão mole, não pode fazer nada, né? Porque o cara que eles ajudaram é o filho dele tá lá nos Estados Unidos, fala assim, eu quero que quebre o Brasil. Tá? O Eduardo Bolsonaro foi lá no hotel tentar falar, olha gente, conversem comigo aqui, vamos conversar. Nenhum empresário sentou na mesa do café do Eduardo Bolsonaro lá. Tá lá na matéria do UOL, G1 lá. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo entraram todos sorridentes, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, meus brasileiros aqui, porque eu consigo falar com o Trump. Os empresários falam, com você eu não falo, nenhum deles. Mais de 120 empresários lá, com você eu não falo. Moleque, filha da puta, sabe? É assim. Patriotismo, gente, é disso que a gente tá falando, tá bom? Então é isso aí, meus amores, espero que tenham gostado da live, me ajude aí, gente, vão lá no YouTube, no canal @manovilbonecos, inscrevam, por favor, me inscreva, ajuda a crescer a conta no YouTube, essa live vai estar publicado lá, tá bom? Beijos!